Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: que bom que você está aqui hoje. Fala para ele assim: eu estou feliz de te ver aqui. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Tivemos aí um momento de abertura, de louvor. A presença de Deus está no lugar. Tem algo fluindo aqui nesse ambiente de maneira muito poderosa. Tem algo, na verdade, sendo liberado aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, irmãos? Eu creio que nessa noite Deus vai te dar uma revelação, Deus vai te falar com você. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse ambiente, Deus tem o poder nessa noite de te curar, de te libertar, de te transformar. Isso é o evangelho do nosso Deus, irmãos. Nessa noite, Deus tem o poder, se você, em nome de Jesus, liberar a sua mente, liberar o seu coração para, na verdade, Jesus acessar nessa noite, para que a presença de Deus se manifeste nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho convicção e certeza, há uma presença de Deus neste lugar, falando ao meu e ao seu coração, no nome de Jesus. Amém, irmão? Quantos creem, diga graças a Deus. O tema da mensagem de hoje, quero falar sobre a fidelidade de um Deus provedor. Eu não sei quantos estão precisando de uma provisão de Deus, mas eu creio que nessa noite Deus vai lhe ensinar, na verdade, sobre, fala comigo, provisão. Não, vamos mais falar assim, provisão. Gente, não é possível, será que ninguém está precisando de uma provisão de Deus? Na vida conjugal, familiar, financeira, familiar, sentimental. Entenda, Deus, Ele é provedor em todas as áreas da sua vida e da minha vida. Não tem nada, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós servimos um Deus provedor, um Deus que pode prover, irmãos, em meio a situações que você fala, não tem jeito, Deus brada e faz milagre, Deus brada e provê, Deus brada e faz o impossível, Deus brada e faz coisas novas, em nome de Jesus, amém, irmãos? Entenda nessa noite, quanto mais glória sobe, mais glória da presença de Deus desce nessa noite. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te ensinar sobre, fala comigo, provisão. Fala para o seu irmão assim, a provisão. Fala bem forte, a provisão. Não, fala assim, tem um detalhe na provisão de Deus. A provisão de Deus está no caminho da obediência. Pegou aí? Entenda isso. Pastor, eu quero viver provisão de Deus. Entenda, você precisa, em nome de Jesus, entender que a provisão de Deus está no caminho, fala comigo, da obediência. Irmãos, quando eu entendi esse propósito, eu entendi essa chave, essa revelação, eu entendi que a provisão, fala comigo assim, a provisão que você está esperando pode estar na obediência que você está negligenciando. Uau! A provisão que você está esperando pode estar na onde? Na obediência que você está negligenciando. Nós entramos aquelas portas esperando, fala comigo, ouvir de Deus, sim ou não, irmãos? Passou, qual que é o perigo quando Deus fala? Ele espera uma ação de mim, espera uma ação de você. Deus falar é perigoso. Toda vez que Deus fala, Ele quer resposta. Toda vez que Deus fala, Ele quer uma ação minha, uma ação sua. Entenda isso então. Se a provisão de Deus está conectada intimamente à obediência, entenda isso. Tem coisas que eu não estou sendo provido porque está faltando obediência da minha parte. Está faltando eu entender o princípio da palavra. Fala assim, há um princípio para acessar coisas do céu. Irmãos, entenda, as coisas do céu seguem princípio, a palavra segue princípio. Não tem como acessar coisas que vêm do alto se eu não estou disposto, fala comigo, a cumprir princípios. Entenda, irmão, você cumpre princípio, quando você quebra princípio, os princípios quebram você. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, quando eu estou falando de provisão, é muito bom pregar sobre isso, mas eu preciso te ensinar o caminho de ser provido por Deus. O caminho, irmãos, quantos creem que Deus é um Deus de provisão?
Irmãos, entenda, nós estamos aqui porque nós somos providos por Deus nessa noite. Nós estamos aqui porque Deus é nosso provedor. Porque Deus, irmãos, tem, na verdade, tem um coração, fala comigo assim, generoso em nos prover. Então, se a provisão está intimamente ligada à obediência, infelizmente, irmãos, é a verdade. Ou talvez, felizmente, não dá para mentir aqui. Eu não posso falar que Deus vai prover do nada, não. Deus não provê do nada. A provisão de Deus segue um princípio. Entenda, irmãos, nós não podemos esperar que Deus vai prover sem a gente seguir o princípio daquela provisão que nós esperamos. Então, se a provisão que eu estou esperando, que você está esperando, está na verdade ligada à obediência que nós estamos negligenciando. Eu acho que a coisa mais perigosa nesses dias é o tanto de procrastinação que nós temos na nossa vida. Procrastinação gera ansiedade, gera frustração, gera depressão, irmão, procrastinação, irmão, todo mundo que entrou aqui procrastinou alguma coisa, nesta semana, procrastinou a leitura, a adoração, o clamor, procrastinou a leitura da palavra, procrastinou, entenda isso, irmãos. Então essa palavra, na verdade, onde eu e vocês estamos negligenciando alguma coisa, entenda, nessa noite nós precisamos entender, se nós precisamos entender por quê, irmãos, quando a palavra vem, a palavra fala comigo, tem um propósito. Eu não estou pregando sobre provisão hoje à toa, eu estou pregando porque Deus vai prover pessoas aqui dentro de maneira extraordinária. Que você vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu? A provisão de Deus é tão impressionante, é que você olha lá para uma situação e fala assim, não dá, não tem como, não tem jeito. E Deus fala, fique tranquilo, estou provendo. E você fala comigo, maravilhoso, irmãos. Só que entenda isso, o nosso inimigo não quer que você viva provisões de Deus na sua vida. Toda provisão de Deus é um milagre, toda provisão de Deus é uma experiência, toda provisão de Deus, irmãos, é um relacionamento entre você e seu Pai, entre você e seu Deus, entre você e aquilo que Ele pode manifestar na minha e na sua vida. Entenda isso, Deus pode te prover em todas as áreas da sua vida. Entenda isso, irmãos. Uma vez eu estava num culto, veio um pregador de fora, muito famoso, e ele, no momento que ele acabou de pregar, e o pregador que pregou no mundo inteiro, ele acabou de pregar e o pastor levou ele para uma sala. E naquela sala, irmãos, ele começou a falar e as pessoas, né, ele estava falando espanhol, dava para entender, mas tinha um irmão lá, né, trazendo interpretação. E aí, irmãos, ele começou a orar, e uma coisa que ele falou, aquilo mexeu comigo, ele falou para mim assim, nesses anos que eu tenho de ministério, Deus me proveu em tudo, eu não tenho falta de nada, eu não preciso mais de nada, Deus já fez tudo na minha vida. Eu fiquei pensando naquilo, porque eu estava numa luta, irmão, pensando numa luta violenta, eu falei, meu Deus, mas como que é falar essa questão que Deus já proveu tudo na minha vida, eu não tenho falta de nada, já vivi toda essa experiência, já tinha viajado quase o mundo inteiro, todo quanto é continente já tinha pensado, esse homem já tinha ido, e aí eles soltam uma dessa, eu fiquei desse tamanhozinho, eu fiquei pensando naquilo, falei, Senhor, como é que é falar um negócio desse, falar que o Senhor já proveu em tudo, você já viveu todos os sonhos, e ele falou assim, os meus sonhos Deus já realizou todos. E eu falei, meu Deus, como deve ser isso? Irmãos, eu fiquei assim, sem entender, você consegue imaginar isso? E aí ele pegou na nossa mão, na roda, nós éramos alguns pastores, ele pegou nas nossas mãos, e aí ele começou a orar. Uma oração sim, irmãos, quando você tem intimidade, não precisa de muita coisa não. Uma oração simples, começou devagarzinho, e ele foi liberando algumas palavras, você entendia algumas coisas, né, em espanhol você entendia algumas coisas, e de repente, irmãos, a unção de Deus tomou aquele lugar. A unção de quem? Entenda, irmãos, quando a unção de Deus chegar, entenda, esteja preparado para ela. Irmãos, a presença vem. Infelizmente você não está preparado, você não está com o coração aberto, você não está disposto a receber. Entenda, irmãos, entenda isso, quando a presença se manifestar, quando a glória vir, entenda, irmãos, ela quer, em nome de Jesus, achar corações que são sementes frutíferas. Irmãos, ela se manifesta, e se manifesta com poder e com autoridade. Entenda, quando a presença de Deus manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, cadeias caem, embaraços são jogados por terra, dificuldades são resolvidas. Entenda, irmãos, não tem nada que fica de pé diante da glória de Deus. E ele orava, e ele começou a orar, e ele começou a orar, de repente ele soltou a mão do povo, e ele veio em mim, porque ali era o mais questionador era eu, o mais na prova era eu, e eu falei na minha mente, eu não entendo isso aí não, por que o Senhor deu isso tudo para ele?
Eu não entendo como é que é viver um negócio desse. E eu orando e eu na minha mente, questionando. Irmão, a gente tem que ser, fala comigo, sinceros. E aí, com essa sinceridade minha, ele soltou a mão do povo e rumou a mão na minha cabeça. Falei, me lasquei. Pensei comigo, né? Já pensei logo. Falei, agora eu me lasquei, gente. Agora deu errado. O desviado era o único na roda dos pastores, era o Wesley. Estava lá, questionando a Deus. Por que Deus abençoou? Por que Deus fez isso? Como que esse homem viveu todos os sonhos na vida dele? Como que esse homem não precisa de mais nada? Eu fiquei questionando, falei, como é que pode ter um ser humano na terra que não precisa de mais nada? Que ele já viu todos os sonhos da vida dele, que Deus já fez tudo na vida dele, que ele não precisa de mais nada. Eu fiquei pensando nisso. Estava ligado, fala comigo, fala assim, intimidade com Deus. Ele pôs a mão na minha cabeça. Eu já baixei a cabeça e falei, Jesus, o senhor não erra mesmo não. Pegou o questionador aqui, o Pedro no meio da roda. Aquele que ficava questionando. Irmãos, entenda. Se ficar questionando que a unção vem, você pode ter certeza, Deus vai te pegar. E aí ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, aí ele falou assim, meu filho, eu entendi na hora. Irmão, não precisou de intérprete, precisou de mais nada. Eu entendi na hora que ele estava falando comigo, não errou o endereço, e ele falou em goianês, nem foi em espanhol. Entendi direitinho, irmãos. E ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar, eu tenho um plano na sua vida. Os outros pastores, irmão, ficou tudo louco. Porque eu era o mais lascado, o mais na prova, o mais, como diz o... Irmão, na época eu estava passando na... Eu pegava tanta carona que eu entrava na igreja e as pessoas escondiam a chave do carro. Eu peguei tanta carona que virou carão. Não estava numa luta, numa prova, mas você não está entendendo não, irmãos. E de repente os pastores tudo olhou e falou, mas por que foi nele? Não estou entendendo. E a mãozona correu, mas correu de sem dó mesmo. Pai, travou. E eu olhei só de canto de olho assim e falei, vixe, é o homem mesmo. E aí ele falou, meu servo, você, meu filho, e eu falei, é Deus, não tem conversa. Aí eu conheci a voz, ficou doce e suave. Falei, Jesus, me perdoa, meu Deus, que eu estou ruim mesmo. Então, aí ele falou no meu coração, ele falou assim, eu vou te levantar. E eu entendia em português, eu não entendi em espanhol. Eu entendia em português. Ele falou assim, meu servo, eu vou te abençoar. Essa dificuldade vai passar, eu vou te levantar, eu vou te prosperar. Um dia você vai ministrar em vários cantos. Eu ficava assim comigo. Irmão, no meu espírito, aquela oração, eu falei, Senhor, mas que coisa mais louco. E ele falou muita coisa. Irmão, e demorou, não foi oração curta não. Esse povo tem intimidade, não ora pouco, viu? Não ora pouco, eles oram muito. Você achando que vai só pôr a mão? Não, ele orou foi muito, irmão. E ele falou muita coisa, e ali eu fui derramando em lágrimas, mas eu entendi que, entenda isso, irmãos, vale a pena esperar nesse Deus provedor. Esse Deus é poderoso, irmãos. Depois daquilo eu preguei em vários lugares, dei curso em muitos lugares. Entenda isso, e nós estamos nessa missão até hoje. Mas o que eu quero dizer, na verdade, que você entenda nessa noite? Quer ser provido? Ande no caminho da obediência. Entenda isso, irmão. Se a palavra veio e você capturou a palavra entrou no seu coração, entenda, é para você viver essa palavra. Deus não dá uma revelação para mim, para você, para a gente pregar, Ele dá para a gente viver. Entenda, irmãos. Tem gente que sabe, irmão, muito de Bíblia, mas infelizmente não aplica nada, não muda nada na vida dele. Nada, irmão, não vai mudar. Fala comigo, nada. Entenda, o que você recebe aqui, você precisa, fala comigo, aplicar. Porque se eu creio que Deus, fala comigo assim, é um Deus, fala comigo, provedor. Eu anotei aqui, ó, quantos creem que Deus é um Deus provedor? Fala assim, eu creio. Na multiplicação dos pães e do peixe, entenda. Esse milagre, fala comigo, só acontece porque alguém obedeceu. Então entenda, olha aqui, estamos todo mundo aqui nesse culto. Um milagre depende de uma pessoa obedecer. Se ninguém obedecer, não tem milagre. Um menino com muita simplicidade falou, eu tenho 5 pães e 2 peixes, toma aí, leva lá, vê o que dá para fazer. Entenda, irmãos. Se todo mundo aqui, ó, ficasse assim, eu tenho pouco demais, só 3 peixes, o outro, eu só tenho 1, eu só tenho 4 pães, não, eu também não, do meu que eu não dou, é meu lanche, esse povo, essa multidão, eu não vou entregar nada. Assim é a entrega do nosso coração. Se você vem num culto guardando o pão e guardando o peixe, não acontece milagre. Se você vem num culto e não está disposto a entregar pão e peixe, entenda, não vai haver milagre. Se você está num culto e está guardando pão, está guardando peixe, entenda, não vai acontecer milagres nas nossas vidas. E infelizmente nós passamos os cultos guardando pão e guardando peixe. Hoje esse peixe pode ser muita coisa na minha vida e na sua vida. Esse pão pode ser muita coisa na minha vida e na sua vida. Entenda, pão fala comigo assim, palavra. Peixe fala assim, presença, alma, pessoas. Irmão, está falando de muita coisa, entenda isso. Então, se eu venho no culto e estou escondendo o pão e o peixe, entenda isso. A multiplicação só aconteceu quando Jesus pegou,
Fala comigo. Caminho da obediência. Todo culto tem um caminho de obediência para você seguir. Acho que a nossa maior falha é vir na igreja o ano inteiro e não aplicar nada. A nossa vida não muda, as coisas não mudam, milagre não acontece, não transforma nada, você não evolui, fica na mesma situação, as coisas não... Por quê? Você fica refém da palavra que você está ouvindo. Ouvir pregação é perigoso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ouvir pregação de Deus é perigoso. Porque quem ouve e não aplica, infelizmente, fica refém daquilo que ouviu. Porque lá na frente nós vamos cobrar de Deus. E Deus vai falar assim, deixa eu te falar, não, te liberei aí, está aí a palavra aí. Por que você não pegou? Por que você não acessou? Então, olha que coisa forte. Quando Jesus pegou, caminho da obediência, sim ou não? Quando ele devolveu, caminho da provisão. E ele nunca devolve o tanto certo. Ele multiplicou pão e peixe. Então pergunta para o seu irmão, cadê seu pão e cadê seu peixe? Pergunta aí, irmão, pergunta para ele, fala assim, cadê seu pão e cadê seu peixe? Irmãos, Jesus começa o primeiro milagre, fala comigo, provendo água num casamento. Pedro e Jesus na cidade, não tinham dinheiro, Judas tinha saído, fazendo não sei o quê. Cobrar de Jesus, falou assim, vai lá, lança um anzol, pega o primeiro peixe. A primeira peixe que vir, você arranca a moeda da boca dele, paga por mim, paga por você. Entenda, Deus é Deus, fala comigo, provedor. Pastor, eu não estou vivendo essa provisão de Deus, entenda, o erro não está em Deus, está em você. Pastor, eu não estou vivendo essa mudança, entenda, o erro não está em Deus, está em você. Pastor, eu não estou entendendo o que você está pregando, entenda, o erro não está em Deus, nem na palavra que eu estou liberando, o erro está em você. Pastor, esse ano eu ainda não vivi algo diferente, por quê? Você não fez algo diferente ainda. Entenda, se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Irmão, você acha que Deus vai juntar um tanto de gente desse aqui para nós vir assistir um culto? Nós vim fazer um culto, irmão. Nós vim prestar um culto. Eu vim me prostrar, eu vim me lançar, eu vim confessar, eu vim abrir meu coração, eu vim falar, Deus, se tiver alguém que precisa nesse lugar, que sou eu, meu Pai. Você acha que eu vim assistir um culto? Não, irmãos, eu vim fazer um culto na presença do nosso Deus. Uma unção tremenda no ambiente, entenda isso. Ela chegou, ela veio, Deus está aqui, irmãos. O Deus provedor está aqui. Aleluia! Então, se eu falar assim, se eu creio, não tem como eu não viver. Fala para o seu irmão, tem horas que Deus provê, provando. Uau, você escutou o que você falou? Tem horas que Deus provê, provando. Gênesis 22, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provou de que jeito? Pedindo o seu único filho. Qual era o nome? Isaac. Entenda, Deus quando Ele vai prover, Ele também vai provar. O processo se iniciou todinho, acaba Deus, não deixando finalizar o processo, mas acaba Abraão olhando para o lado e falando assim, ó, o cordeiro está aí preparado, agora pode sacrificar o cordeiro que eu preparei para você. Por quê? Quem foi provado, aprovado, vai viver provisão de Deus. Se eu achar que Deus só vai prover sem provar, na verdade você está muito enganado. Todo mundo que Deus está provendo, Ele também vai provar. Se você está sendo provado, é porque Deus vai te prover. E se você está suportando a aprovação, é porque você vai viver um grande milagre de Deus. Porque quanto maior a aprovação, mais vai ser a provisão. Ah, irmão, não é possível que você não está pegando essa chave. Pastor, eu estou numa prova, por quê? Porque Deus vai te prover muito, irmãos. Estou numa luta, é porque Deus vai te prover muito. Eu não sei qual que é a área que você precisa ser provido por Deus. Uma coisa eu tenho certeza, Deus tem o poder de prover na minha e na sua vida. Então fala comigo, Deus nunca provê sem provar. Sempre Ele vai falar comigo, Ele vai ter que provar para trazer, falar comigo, a provisão. Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro, foi lá, sacrificou o cordeiro. E sempre foi o plano de Deus aquilo. Deus quer saber o que está no nosso, fala comigo, coração. Toda a prova que Deus nos faz passar é para revelar o nosso coração. Nunca para não te humilhar, nunca para te envergonhar, nunca para te diminuir. Não, entenda, Deus está provando o seu coração, irmãos. Entenda isso. Ele é provedor, mas Ele nunca vai prover sem estar provando. Então entenda, Deus, nós precisamos entender qual que é o ambiente que está sendo gerado nessa palavra. Senhor, estou sendo provado. Por quê? Porque Deus vai te prover.
Senhor, a prova está difícil, mas vai haver provisão de Deus. Senhor, a prova está complicada, estou sendo provado, está doendo, tem bálsamo, tem cura, tem bálsamo de Gileade. Irmãos, tem consolo de Deus, tem abraço de Deus, tem amor de Deus, tem presença de Deus, tem manifestação de Deus. Irmãos, entenda isso. Ele é Deus provedor. Mas falar isso aqui é muito complicado, porque é a verdade, eu não posso negar. Deus provê, mas Ele também prova. E ninguém quer ser provado. Porque a gente não foi acostumado e não consegue lidar com o quê? Prova. Porque a gente liga a prova à dificuldade, sim ou não. Você vê uma pessoa sendo provada, a primeira coisa que você fala, está em pecado. Não, irmãos. É na verdade, tem gente que está sendo provado, não está em pecado não, irmão. Ele está sendo preparado. Ele está sendo ajustado. Ele está sendo capacitado. Entenda isso, nem todo mundo que está sendo provado está em pecado, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho que a maioria das pessoas que está sendo provada é porque está sendo moldado, fala assim, moldado, na medida certa. Porque eu sei que hoje vai ter provisão de Deus aqui, irmãos. Vai haver provisão. Enquanto eu estou pregando, irmãos, começa a falar para o Espírito Santo, eu preciso dessa provisão nessa semana. Eu preciso desse sinal nessa semana. Eu preciso dessa resposta. Por quê? É entregar o pão e é entregar o peixe. Se eu estou pregando, você não está, na verdade, liberando nenhuma palavra, não está fazendo nenhum propósito, entenda, não vai mudar nada. Seu pão e o peixe está guardado, irmãos. O certo é você falar, Deus, eu estou ouvindo. E se eu estou ouvindo, o Senhor está fazendo. Nessa semana eu quero receber uma provisão do Senhor. Se eu estou sendo provado, eu quero ver provisão. Deus, eu quero uma provisão nessa área, nessa semana eu preciso de uma resposta, o papel tem que ser assinado, sabe aquela porta tem que abrir, sabe aquela situação, Deus, eu quero um sinal do Senhor, eu quero uma resposta do Senhor, eu quero uma direção de provisão do Senhor, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero ouvir, entenda, irmãos, fala assim, a sua voz. Irmãos, eu creio nisso, quem crê nisso, diga graças a Deus. Então, quando eu estou pregando, solta o pão e solta o peixe. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus nesse ambiente. Porque não adianta você ouvir e, na verdade, não liberar a palavra para você mesmo. Senhor, eu não estou vivendo esse tipo de provisão. E eu quero viver. O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que fazer? Qual que é a situação que eu estou? Onde eu estou negligenciando a obediência que eu deveria ter entregado há muito tempo. Entende, irmão? A distância daquilo que você está esperando está na obediência que você está, infelizmente, negligenciando. É que nós não estamos fazendo, é que nós não estamos obedecendo. Entendeu, irmão? Tem hora que fala comigo, é simples. Fala comigo, é simples. E nem tudo que é simples é fácil. Não é porque é simples que é fácil. Entenda isso. Tem hora que Deus fala, é simples, mas não é fácil. E eu consegui entender isso muitas das vezes, fala comigo, na prática. Porque tem hora, entenda isso, a sua carne nunca vai querer obedecer a Deus. Toda vez que Deus fala com você, a primeira coisa que fala, depois que Deus fala, é a sua carne. Toda vez que Deus fala, a gente consulta a nossa carne. Se você consulta a sua carne, você vai pôr em xeque aquilo que Deus está falando para você. Não tem jeito, irmãos. Deus falou, a carne manifesta. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo no Espírito, irmão, a carne falando. Porque o diabo não quer que você seja provido por Deus em nada, em nenhuma área da sua vida. E se Deus está falando, a carne também está gritando. Porque toda vez que Deus fala, a nossa carne manifesta. Nós consultamos, mas será que é assim mesmo? Será que vai ter que ser desse jeito? Será que é assim? Será que eu faço? Será que eu estou... Entenda isso, irmãos. A carne, entenda, ela nunca vai converter, ela não aceita conversão. Nós precisamos ouvir, falar comigo, a voz de Deus. Então, quando eu estou liberando essa palavra, que Deus só pode, na verdade, Ele prover, mas Ele também vai provar, eu consigo entender que toda vez que eu estou sendo provado, eu estou sendo, fala comigo assim, promovido. Toda aprovação gera promoção. Quem está entendendo o mistério, irmão? Isso é resultado das dificuldades que você passou, enfrentou e passou. Isso é resultado das lutas que você enfrentou. Isso é resultado daquilo que você não desistiu. Isso é resultado daquilo que você falou, Deus, eu creio, vai acontecer. Então, nessa noite, o que nós precisamos é conectar as obediências que a gente precisa, na verdade, se manifestar. Irmãos, olha para você ver, que dia é hoje, março? Já passou quantos meses já? 3. Você viu o tanto que passou rápido? Quem está entendendo o mistério? Quem pegou o mistério? Entenda, irmão, não deixa o ano acabar e você ficar pela uma obediência de receber aquilo que Deus queria te entregar, não. E se você deixar isso acontecer, vai ser muito triste.
É simples, mas não é fácil. Tudo que Deus quer é ver sua vida prosperando e mudando. Só que Deus não quebra princípio pelo fato de você não querer obedecer. Deus não vai quebrar princípio pelo fato de você não querer obedecer. Ele tem para te abençoar, mas é no princípio que Ele estabeleceu. E se é no princípio que Ele estabeleceu, infelizmente, não tem como. Nós vamos ter que obedecer para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. E obedecer a Deus, fala comigo, não é fácil. Irmãos, obediência fala comigo, é um mistério. Tem hora que você obedece, fala comigo, até sem ver. Fala assim, até sem ver. Tem hora que você parar para pensar demais, você não obedece. Você só tem que ir. Tem hora que você fala assim, Deus, eu não estou entendendo. Deus fala, não é para entender, é para obedecer. Só obedece. Porque a gente gosta de entender tudo. E Deus fala, agora não é para entender, é só para obedecer. Quem está entendendo o mistério? Já pensar que eu começo a conversar, mas para que você quer que eu deixe depressa? Não dá para descer devagar, não? Você vai lá em casa, vai ficar lá, vai pernotar quantas noites? Quantas noites você vai ficar lá? Não, mas é para me voltar agora? Irmão, tem hora que é só descer da árvore. Obedece, só obedece. A Bíblia fala que Zaqueu desceu alegremente e viveu provisão de Deus. No seu nome, no seu caráter, na sua vida, na sua estrutura. Entendeu o mistério, irmãos? Provisão nem sempre é física. Ela pode ser espiritual, ela pode ser na área, entenda, irmão, do caráter, do nome. Entendeu o mistério, irmão? Deus pode mudar a sua história e mudar seu nome. Ah, pastor, eu não acredito nisso, eu estou te falando, irmão, Deus é provedor. Deus pode mudar a minha, a sua história. Quando eu me converti, logo que eu me converti, irmãos, aceitei Jesus e comecei a dar esses passos, assim, fala assim, com Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei o quê? Ler a Bíblia. E aí, irmãos, um dia à noite, eu numa dificuldade, irmão, que já passei luta. Eu vou contar de luta aqui, misericórdia. Passei tudo demais. E aí um dia eu estava lá, e aí eu tinha feito uma oração, falei assim, um dia antes. Irmão, essas orações que a gente faz um dia antes é mistério. Fala assim, é mistério. Eu orei na cama, eu chorei, falei, Deus, tem misericórdia de mim, como é que eu vou fazer? Recém saí do presídio, um nome, fiz. Não, irmão, é uma bagunça. Aí um irmão, um amigo meu das antigas, chamou para fazer um curso de vigilante. É até primo do Natanel, o Luciano. Ele que me levou, me carregava. Tinha um celular velho, ele trocou, nós pagou o curso, mas foi um rolo. Só Deus para entender aquilo lá, mistério. E aí ele me levava de moto. E aí nós ia fazendo o curso, ali na Escola de Vigilante Tiradentes. E aí eu acabei o curso, tranquilinho. E aí eu tinha feito essa oração um dia antes. Deus, tem misericórdia, eu só preciso que pagar os trem. Como é que eu vou fazer? Me tira dessa situação. E aí eu orei, irmão, com fé. Aí eu lembro direitinho. No outro dia eu passei lá na minha avó e estava fazendo uma oração. Aí minha avó falou assim, Wes, vem cá. E eu falei, fui lá, entrei na roda lá, né? Meio despercebido, né? E a oração tinha sido feita. Irmão, você tem que ter a oração de um dia antes. Pega essa chave, irmão. Você veio para cá, não tem uma oração do dia antes. Aí Deus chega agora, como é que faz? Está todo mundo numa roda só? E aí? O profeta está aqui para liberar a palavra, mas você não tem uma oração do dia antes? Quem está pegando a visão, irmão? Você vem para o culto sem uma oração de um dia antes? Entenda isso, irmão. Nós precisamos praticar a Bíblia. Não adianta ficar pregando aqui, irmão. Hermenêutica. Não, irmão, escatologia. Eu estou pregando uma palavra prática, para você aplicar, para você viver. A Refrigério ensina a palavra na realidade da palavra. Não venha num culto mais sem uma oração de um dia antes. Pega essa chave, joelho, humilhe-se para Deus. Naquele dia eu humilhei, falei, Deus, como é que eu vou fazer? Casei, irmão, estava noite, não tinha como, irmão, não tinha nada. Aí minha avó deu uma olhada em mim assim, falou, vamos orar? Eu falei, vamos. Aí ela deu uma olhada em mim assim, e eu já falei, eita, rapaz, a resposta vai vir. Foi dito e feito. Colocou a mão na minha cabeça, servo, deixa eu te falar um negócio para você. Filho, eu te amo muito. Ele falou para mim assim, ó, eu vou trocar a sua imagem, ninguém vai te conhecer. Ninguém vai te conhecer. Você vai andar nos lugares, ninguém mais vai te conhecer. Você vai passar, hoje eu estou trocando sua imagem, estou mudando suas vestes, estou mudando sua vida, e eu vou te abençoar, vou te prosperar. Você vai pregar em tudo quanto é canto, e eu vou te abrir uma porta. E aí, eu acreditei. Falei, meu Deus, acreditei. E aí, peguei, fui lá no Setor Pedro, lá perto do Terminal Isidório, e aí estava vindo, tinha ido buscar uns papéis, e estava vindo. Aí eu passei na fila assim, ó, perto do Banco do Bradesco, e vi um rapaz que tinha feito o curso comigo, outra pessoa. E aí, irmãos, eu olhei para ele, porque eu tinha perdido o ônibus, em vez de pegar o ônibus subindo para cá, para o Setor Pedro, eu peguei descendo para o shopping Flamboyant. Aí o Espírito Santo falava para mim assim, não xinga, vai caladinho. E eu desci lá naquela baixada ali, da mata lá. E o Espírito Santo falava assim, não xinga, vai caladinho.
Porque eu estava novo convertido, eu gostava de xingar. O crente fica xingando aí, o Espírito Santo está falando, para de xingar, não xinga. Não, você vai perder sua bênção. E o Espírito Santo falava para mim assim, não xinga, vai caladinho. E eu ia chutando as coisas na rua. Rapaz, Deus falou, vai mudar a minha imagem, mas não sei quando vai ser não. Ia lá. E ele falava, não xinga. E eu chutando as coisas. Subindo ali a pé, olhei para o cara e falei, rapaz, olha, pois é, nós viu, ele já estava de uniforme. E aí, irmãos, ele falou, não, tal lugar está pegando, pode ir lá, está pegando, é muitos funcionários lá. E eu acabei de chegar até lá em casa, peguei uma bicicleta e fui lá. Cheguei lá para fazer a entrevista. Irmãos, entendo, quando Deus fala que vai prover e vai mudar, Deus está falando que vai fazer e pronto. Não tem jeito, irmãos. Na hora da ficha, sentei lá, fiz tudo certinho. Aí chegou aquela parte, ligar. Ligar para quê? Ver se tem ficha aí. A mulher ligou. Quando ela ligou, ela fez assim. Aí disse que uma voz, eu fiquei sabendo isso, eu trabalhei lá 4 anos. Ela falou para ele, eu fui para falar, para me explicar, falou, estou precisando tanto, tal. E ela falou assim, fique calado. Eu fiquei caladinho. Então Deus mandou eu calar lá e mandou eu calar na empresa. Fiquei caladinho. Ela nunca falou nada comigo mais. Eu sei que o gerente passou, ela falou assim, fique calado. Fiz a ficha, ela passou, não falou, entregou o uniforme naquele dia, comecei a trabalhar. Trabalhei 4 anos. Um dia eu estava saindo da empresa, ela estava na porta. E eu fui perguntar, foi naquele dia. Nunca mais vi ela, não voltei mais, não conversei com ela depois de 4 anos, mais nada. No dia que eu estava saindo, eu perguntei ela, na porta, falei assim, aquele dia, você me deixou passar, o que aconteceu? Ela falou assim, naquele dia eu ouvi uma voz, e falou para mim assim, ó, não fale nada, ele é meu servo, fique quieto, estou mudando a vida dele, a história dele, ajude ele. Falou dentro do espírito dela, não conte nada. Então entenda, irmãos, Deus pode mudar a história de quem Ele quer e pode prover na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Deus é provedor, irmãos. Saí, porque a primeira vez que eu assinei a carneira foi lá. 4 anos, nunca mais me assinou. Foi só essa vez. De lá eu saí e fui para a obra. Aí Jesus assinou, no céu. Quem entendeu o mistério, irmão? Aí ele assinou, acabou, não tinha jeito mais não. Podia caçar emprego tanto quiser. Podia montar empresa, quebrava. Cheque sem fundo, pau quebrava. Agiota, era uma loucura, eu fiz de tudo para ser empresário. Deus falou, não vai dar certo, não tem jeito. Eu falei, eu quero, eu vou ser. E ele fala, não vai. Eu falei, eu vou. Ele fala, não vai, não adianta. Eu acabei com 25 cheques voador. Quem já teve cheque voador? Só o pastor? Aí tem gente também que fez essas besteiras aí. 25 cheques, perdido, lascado. Máquina que eu tinha comprado. Empresa quebrou e Deus falou, não vai. Você vai ser pastor na minha obra. Eu te assinei sua carteira, o que você está temando? E eu falo, não, eu quero ser empresário. Eu falo, não vai, não adianta você temar. Naquele dia eu te falei, que eu ia mudar a sua imagem, que você ia ser na minha obra. E eu falei, meu Deus, Deus falou também, acabou, irmãos. Não, entenda, tem hora que você está se pegando, lutando contra Deus. É só obedecer. Deus, o que não está ajustado? Irmão, é igual a rádio, na FM, quando acerta, não fica limpinha a voz? Tem crente assim, andando na AM desconcertada ainda. Entendeu? Só fica aquele... A vida dele está assim, nunca sintoniza certinho. Irmão, sintonizou, a voz limpa. Você consegue ouvir direitinho. É esse ajuste que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então ali Deus nos assinou e aí, irmão, acabou, nunca mais. Aí já fiquei muitos anos, né, na obra do Senhor, desde 99, está na obra. Na obra, desde 99. Eu já converti fazendo a obra. E de lá para cá eu trabalhei esses anos, depois nunca mais trabalhei secularmente e na obra. Desde lá, 99 para cá, essa aí foi falar comigo assim, na obra do Senhor. E nessa empresa, eu acho que eu fui o único funcionário que levou uma advertência por ler a Bíblia. Eu tenho ela até hoje lá, advertênciazinha. Eu li a Bíblia no serviço, aí o fiscal me pegou, mandou a advertência. Falei, rapaz, não pode. Eu falei, moço, mas eu tenho que ler comigo. Eu falei, eu sou crente. Eu tenho que aprumar aqui. Falei, pai, mas você é doido, não tem como ficar lendo Bíblia, não. Eu falei, moço, mas como é que eu não vou ler a Bíblia, moço? Eu converti agora, eu tenho que ler a Bíblia. Ele falou, não, eu vou te dar uma advertência. Ele falou, pode dar, não estou nem aí, mas que eu vou ter que ler, eu vou ter que ler. Pelo menos no meu propósito aqui, eu vou ler. E ele mandou a advertência, está lá em casa guardado. Guarda ela com muito carinho lá. Acho que é o primeiro vigilante que levou uma advertência por ler a Bíblia. Fui eu. Levei e está lá, guardadinho. Eu mostro para quem quiser. Entenda isso, irmãos. Deus é Deus, fala comigo, provedor. Muda a imagem de quem quer. Irmãos, hoje Deus pode prover na sua vida de maneira poderosa. Quem crê, diga graças a Deus.
Aleluia. Quem crê, irmãos? Ó, entenda. O prover de Deus, fala comigo assim, envolve ação. Fala assim, Deus nunca vai prover se você não agir com fé. A mulher que perdeu o marido e os 2 filhos estavam sendo levados, os credores que ele tinha deixado dívida, o profeta perguntou o que para ela? O que você tem na onde? Então se Deus nunca também vai prover se eu não... Irmão, o crente foi ensinado errado. Eu estou esperando em Deus. Esperando o quê, meu querido? Davi estava esperando no sábado com paciência, ele ouviu o clamor. Não tem como esperar sem fazer nada. Quando o profeta falou assim, o que você tem na sua casa? Ele deu a ela uma missão. E ela falou, não tem nada. Opa, tem um pouquinho de azeite. Ele falou, então vai lá, começa na missão que eu vou te dar. Primeiro passa onde você está voltando, pega vasilha de todo mundo aí, vai para dentro da sua casa, pega seus filhos, fecha a porta, os meninos te dão as panelas, você começa, entenda, a ação. Não tem como Deus prover para quem não está agindo. Não tem como Deus prover para quem está de braço cruzado. Não tem como Deus prover para quem, infelizmente, não está entendendo o processo. O profeta deu uma direção e falou, o que você tem? Ela falou, eu tenho só isso aqui. Ele falou, é nisso aí que você vai agir. Então entenda, tem hora que você tem pouquinho e não quer agir. Está desfazendo daquilo que Deus está falando, irmãos. Se a fé está pouquinho, age nela. Se a leitura está pouquinho, age nela. Aplique isso, não fique só ouvindo e não aplicando. Aplique, irmãos. Então, não tem como Deus prover para quem não está disposto a agir. Agora nós vamos encerrar o culto, está acabando, irmão. Agora acaba. Ou você age aqui, ou infelizmente a semana vai passar e essa palavra vai passar na sua vida. E não vai viver, você não vai viver nada. Não vai mudar nada. Porque todo mundo aqui tem um pouquinho de azeite. Todo mundo tem um pouquinho de azeite, todo mundo tem um pouquinho de presença, irmãos. Que pode ser multiplicada, que pode ser agregada, que pode ser em nome de Jesus, irmãos, que pode ser multiplicada. Toda vez que Deus provê, Ele provê multiplicando, irmão. Nunca é o mesmo tanto. Como Deus tem sido bom, irmãos, para com as nossas vidas nesses dias. Nós estamos vivendo, irmãos, a bondade do Senhor. Nós precisamos, fala comigo, ser fiéis. Fala comigo, da fidelidade com Deus. Então a pergunta foi, o que você tem na onde? Ele falou, então volta lá. Onde estava o problema? Na casa. Estava querendo pegar os filhos da onde? Da casa. Entenda, Deus quer resolver aonde está, irmãos. Nosso maior problema é que a gente entra daquelas portas e não quer falar para Deus onde está. Onde estava um pouquinho de azeite? Na casa. Estava com ela? Não, irmãos. Entenda, uma palavra que você libera, você conecta o seu espírito para com Deus, Ele age na sua vida, muda a sua história. O nosso maior problema é que a gente vem fazer um culto, a gente não faz nenhuma prova com Deus. A presença está aqui, a gente não abre o coração, a manifestação está aqui, você não apresenta nem sua dificuldade. Faz um culto robotizado. Um culto, infelizmente, bate uma religião, treme em mão. O que Deus quer é que nós rasguemos o nosso coração e falamos, Deus, eu sou o que precisa ser provido nessa noite. Estou passando uma dificuldade, o Senhor precisa prover na minha vida nessa situação. O que Deus quer nessa noite é isso. Que se apresente a Deus aonde Ele precisa prover na sua vida. Aí nós acaba o culto e fala, irmão, vamos orar. Tem irmão fica assim. Não está assim. E Deus está assim. Não entendeu nada não. Era para fazer nesse ano, mas não entendeu nada não. Deus olha e fala, mas está numa coragem. Essa coragem que ele está aí não dá para fazer nada. Outro Deus olha e fala, misericórdia, gente. Não entendeu nada. Minha palavra foi liberada, estou aqui pronto para liberar. E essa pessoa não entendeu nada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus quer fazer, mas Ele segue um princípio para fazer. Quem está entendendo o mistério aí? Então, entenda isso. Deus quer fazer. Eu creio nisso. Deus, fala comigo, quer prover. Fala para o seu irmão assim, dentro da provisão, nós precisamos. Fala comigo assim, de respostas. Fala assim, mas tem horas que a resposta que você está esperando pode estar no posicionamento que você está adiando. Eita Deus amado, que lapada, hein, irmão, que frase mais linda. Preguei esse dia sobre posicionamento aqui, eu pensei que os irmãos nem iam voltar mais, mas voltou.
Deus ajudou, que o povo ficou na igreja. Posicionamento é uma coisa muito séria, irmãos. Se você ouvir aquela palavra de novo, você vai entender o que eu estou te ensinando sobre esse Deus provedor. Tem coisa, irmãos, que esse ano Deus já liberou algumas promessas sobre as nossas vidas muito grandes. E Ele quer, irmãos, Ele quer realizar na minha e na sua vida. Irmãos, eu creio nisso, eu não vou abrir mão disso, eu vou viver o que Deus falou. Nem que eu tenha, irmão, de abrir mão de algumas coisas que está me... Irmão, o que eu quero é obedecer a Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Sacrificar, fala comigo, é muito ruim. Abra o texto aí, Ed, por favor, 2 Reis. Olha para você ver o tanto que Deus nos ensina sobre provisão. Vou te ensinar algo aqui simples, para você poder entender até aqui, olha para nós chegar aqui. 1 Reis 17. Profeta, fala o profeta. Vai nos ensinar sobre provisão. O profeta Elias profetizou, todo mundo conhece, sim ou não? Falou que não ia chover e não, durante 3 anos, 6 meses. Quanto tempo? Ele liberou uma palavra e falou assim: segundo a minha palavra não vai haver chuva. Deus foi lá e fez, sim ou não? Então qual que é a diferença de um profeta e de um sacerdote? Um sacerdote põe a coisa, ele pega aqui na terra e manda para onde? Para o céu. Ele oferece na terra e sobe para onde? O profeta, ele fala na terra e tira do... É a diferença, pegou aí? Então o profeta falou: segundo a minha palavra não vai haver chuva. Entenda, aquilo que ele falou, ele começou a falar comigo, a participar daquilo que ele falou. A Bíblia fala que ele foi para um lugar chamado, fala comigo assim, Querite. Fala assim, lugar de moldar. O culto tem essas duas etapas, fala Querite e Sarepta. Que está no versículo 9 aí, ó, 8 e 9. Fala Sarepta. Fala lugar de fundição. Então o que Deus moldou, Ele vai levar para o forno. Quem entendeu o mistério? Culto só é culto se Ele te molda e leva para o forno. Se Ele não te moldou, não levou para o forno, deu errado. A argila, depois que ela é molhada, ela tem 30 minutos para secar. Depois que ela seca, ela não aceita molde. Os primeiros 30 minutos do culto eu acho que é os principais. Ou você aceita o molde do louvor, o molde da abertura, o molde da palavra, ou Deus não tem como te moldar mais. Não, você não aceita molde. Todo culto é uma argila molhada. Ou você aceita Deus moldar, ou você não vai para o forno. Fica uniforme, tudo feião. Quem entendeu o mistério, irmão? Tudo desconcertado, dragonizado, entendeu? Tem culto que os irmãos saem daqui dragonizado. Tem culto que eu fico rindo, eles vão embora com raiva de mim. E eu falo, não tem nada a ver com isso. Já vi irmão com raiva, eu acho engraçado, irmão. Fala, meu Deus do céu, o irmão está com raiva. Posso fazer nada. Tem culto que o irmão fala assim, está pregando só para mim. É exclusivo demais, sim ou não, irmão, não é? Acho que a mensagem foi preparada só para ele. É interessante demais, tem culto. Mas entenda nessa noite, o profeta que falou, foi para esse lugar. E nesse lugar, Deus fala comigo, mandou ele. Fala assim, mandou ele. No versículo 8, diz assim, ó. E veio ele a palavra de quem? Do Senhor, dizendo, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom. E ali o quê? E habite ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te... Uau! Fala, provisão. Então ele se levantou e... Por quê? Só vai haver provisão se você estiver andando no caminho da... Grave isso nesse ano, irmão. Não perca essa mensagem. Tem gente que está um parto de viver grandes coisas, mas não quer obedecer. Grave isso. Se ele fica no Querite, o que acontecia? A água tinha acabado, o que acontecia? Fala, morria aí. Então entenda, quem não quer obedecer morre. Morre espiritualmente, morre fisicamente, morre no sonho, morre muita coisa, irmãos. Aqui era claro, era o caminho da obediência era para onde? Para a cidade, Sarepta. Se ele fica no Querite, ele não tinha andado, entenda. Deus falou, eu vou prover, mas não é no Querite. Já chegou, fala assim, o tempo do Querite já acabou. Lá era ótimo, tinha um povo que trazia comida, tinha água, tranquilão. Quem entendendo? O garçom de manhã, de tarde, de noite, trazia o pão para ele, a carninha, ele comia. Deus falou assim, agora acabou esse momento. Vou mudar o ambiente para me tratar você agora. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem ambiente que muda só para tratar a gente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem ambientes que a gente muda só para tratar eu e você. Então, quando mudou o ambiente, ele chegou nesse momento aqui. Olha o versículo. Versículo 10 nós estamos, né? Olha o 11. Indo ele a trazer. Não, está no 10 não, né? 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Apanhando o quê? Uau, esses detalhes é tão bom sem gravar. Ó,
e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço, um quê? Um vaso, um pouco de quê? Para beber. E indo ela a trazer, e ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um pouco de quê? Deus pediu quantas coisas? Fala para o seu irmão, você veio no culto. Deus não pediu nada. Não foi culto. Vem no culto. Deus não pediu nada, não falou nada, não é culto. É qualquer outra coisa. Todo culto que você vier, Deus vai te pedir alguma coisa. Todo culto que você vier, que você tiver uma experiência com Deus, você nunca sai daqui sem Deus ter te pedido alguma coisa. Uma mudança, uma transformação, entenda, tem que pedir alguma coisa. Se Deus não te requereu nada, não é culto, é qualquer outra coisa. Mas não é culto, é um entretenimento, é um momento onde está todo mundo bem, todo mundo se sentindo bem, entenda. O culto não é para a gente se sentir bem. Quem está entendendo o mistério, irmão? Eu não venho no culto para me sentir bem. Se for para vir no culto me sentir bem, está tudo errado. Quem está entendendo, irmão? Esse lugar não é para me sentir bem, irmão. Esse lugar é para mim ser transformado. Quem entendeu o mistério, irmãos? Então aqui Deus pediu, fala comigo, duas coisas. Indo ela a trazer, ele chamou e ele disse, traz, né, no 12. Porém ela disse, vive o Senhor, quem? Que nem um bolo tem, senão somente o quê? Uma panela. E, um pouco de azeite numa botija. E, vens aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e depois. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme o quê? Porém, faz dele primeiro para um bolo pequeno. E o quê? Trazei-no aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, diz, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não, até o dia em que o Senhor... E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua, muitos dias. Foi mais de 2 anos e meio. Olha que coisa forte. Da panela a farinha não, e da botija o azeite também não, conforme a palavra de quem? Que ele falava pelo ministério de Elias. Pastor, o que você quer dizer com essa boca? Quer dizer que se o profeta está nos ensinando a entender a fidelidade de um Deus provedor e os passos que ele tomou e as coisas que ele fez, isso, na verdade, merece a minha atenção, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Um homem de intimidade com Deus, um homem do fogo, passou pela dependência e esperou a provisão de Deus pela mão de uma viúva. Você acha que para ele era fácil? Estava no hotel, irmãos. Tudo dando certo, sim ou não? O corvo entregando comida, o iFood vinha do céu. Pensa nisso, irmão. Não era nem motoqueiro, não tinha buzina, é o corvo do céu. De repente o negócio fala assim, muda. E ele fala, agora você vai comer pela mão de uma mulher viúva pagã do povo dos filisteus. Será que Deus entende? Entende isso? Entende, irmãos? Se Deus está provendo, Ele está tratando. Ah, pastor, é verdade. Se Deus está provendo, Ele está tratando, irmãos. Então, aqui é um milagre. Fala comigo, vai vir de onde eu menos espero. Já pensou, nessa noite? O milagre vai acontecer de onde você menos espera. Tem gente que te promete. Não, irmão, fique tranquilo. Entrega para o Senhor. Na hora que você menos espera, Deus faz. Na hora que você menos espera, Deus cumpre. Na hora que você menos espera, Deus entrega na mão. Na hora que você aponta para uma circunstância, para uma pessoa, para uma situação, Deus fala, fique tranquilo. Eu não acho dessa maneira aí, não. Na hora que você menos espera, eu estou te entregando. Irmãos, o caminho nosso não é o de Deus, os pensamentos nossos também não é de Deus, irmãos. O dele é muito mais alto, elevado. Então aqui, fala comigo, ele planejou o milagre. Pela mão de uma viúva, sim ou não, irmãos? Ainda fala comigo assim, pagã. Fala comigo, não existe provisão sem dependência. Outra coisa, quer ser provido? Dependa de Deus. Pastor, como que é depender de... Irmão, depender de Deus é a coisa mais impressionante que a gente pode viver na face da terra. Quantos já dependeu de Deus aqui? Como é bom, irmãos, depender de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Você começar seu dia e falar, Deus, eu dependo de Ti. Vai na frente. Sabe aqueles embaraços? Desembaraça, Deus. Sabe aquela dificuldade? Deus, entra na frente. Move nessa situação. Irmão, olha que palavra você liberar no começo do seu dia. Deus, vai na minha frente. Eu dependo do Senhor nessa situação. Uau, irmãos. Que é isso? Isso é maravilhoso. Sim ou não, irmãos? Então entenda, fala comigo assim, todo milagre
gerado. Fala assim, pela dependência. Fala comigo assim, fala assim, todo milagre gerado pela dependência. Fala assim, é maravilhoso. Então, primeiro, fala para o seu irmão, não existe provisão sem dependência. Deus falou, Elias, eu vou depender, mas eu também vou te fazer, eu vou te prover, mas eu vou te fazer depender. E nós não gostamos de dependência, sim ou não, irmãos? Nós não gostamos de, fala assim, quem já ouviu, eu não gosto de depender de ninguém. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu gente falando assim? Eu não gosto de depender de? Quem já ouviu gente falando assim, eu não gosto de prestar nada para ninguém, para nem me pedir emprestado? Quem já ouviu essas frases? Quando converte, Deus maceta assim, ó, bem macetadinho. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque na provisão vai haver dependência. E é nesse momento, o Elias pensou, foi meu tal vivendo milagre todo dia, agora eu estou na mão de uma viúva. Era rica? Não, irmão. Não tinha só um bocadinho, ia fazer e ia dar tudo errado. Olha o versículo 10, para nós correr. Então ele se levantou e foi. Fala, ele levantou e? Fala comigo, só aconteceu porque ele o quê? Foi. A palavra tinha sido liberada? Sim ou não? Deus não tinha falado? Eu vou te prover na casa de ouvido. Tinha ou não tinha? Mas isso aconteceu quando ele o quê? Irmãos, esse é o mistério, nós precisamos ir. Aqui está o tema da mensagem lá, irmãos. A provisão de Deus está ligada intimamente na obediência que eu e você estamos negligenciando. Se ele não obedece, não tinha nada de milagre. Sim ou não, irmãos? Porque tem horas que o milagre só vai acontecer se, na verdade, eu obedecer. Fala assim, se eu obedecer. Só vai se concretizar se eu o quê? Obedecer. Sim ou não, irmãos? Tinha mais viúva naquela cidade? Tinha ou não tinha? Catando lenha era quantas? Quantas? Abre aí, Ed, 24. Lucas 4, 24, 25. Olha para você ver como tinha mais viúva. E disse, em verdade vos diz, que nenhum profeta é o quê? Em verdade vos diz que muitos o quê? Existia na onde? Nos dias de quem? E é lá, quando o céu se o quê? Por quantos dias? De sorte que em o quê? Em toda a terra o quê? Tinha mais viúvas, sim ou não, irmãos? Mas catando lenha era quantas? Fala para o seu irmão, nunca vem no culto sem duas lenhas, sem alguns cavaquinhos de lenha. O fogo só pega onde tem lenha, irmãos. Não tem lenha, não tem fogo. A provisão só vai vir para quem tem carregando. Ele identificou na hora, falou, essa mulher está procurando até alguma coisa. Essa é a viúva que vai me prover, porque ela está procurando lenha. Tinha muita viúva, mas catando lenha só tinha. Entenda, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a situação dela, ela falou assim, não importa, eu vou fazer a última refeição, nem que seja a última, mas eu vou. Encontrou o profeta na obediência, porque tinha lenha. Entenda, irmão, sem lenha não tem fogo. Precisamos, fala comigo, de lenha. Fala comigo, nós não podemos ser lenha moiada demora a pegar fogo. Na verdade tem uns irmãos que é lenha moiada, não pega fogo de jeito nenhum. Vem, o fogo vem, passa um momento, o irmão não pegou fogo. Lenha moiada, fala assim, eu não vou ser lenha moiada. Fala, sai fora, quero é pegar fogo. Sim ou não, irmãos? Versículo 11, fala comigo, 11. E indo ela trazer ele o quê? A chamou e lhe disse, traz-me agora também um pouco. Nós estamos no versículo 10, sim ou não? 11. Traz um pouco. Primeiro ele pega aqui, ó, traz-me um pouco, peça um pouco de quê? Um vaso e um pouco de quê? Fala de água. Fala assim, meu, tem horas que Deus vai prover. Fala comigo, na sua entrega. Ah, irmão, como isso aqui mexeu comigo. Ele pediu ela quantas coisas? A primeira ele pediu o quê? E a segunda ele pediu o quê? Pão. Entenda, se Deus vai prover na onde? Na minha entrega. Nós não somos fiel nem na entrega do culto, quanto mais em outras coisas. Nós estamos aqui agoniados para ir embora fazendo não sei o quê, mas quer ir embora. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, por isso. A desculpa da maioria. Não, pastor, eu acordo cedinho amanhã. Eu tenho que trabalhar. Deus vai prover, Ele é provedor na maneira que nós estamos dispostos a entregar. Ele pediu o que para ela? Água. Ela estava disposta? E no pão? No pão ela falou, não. Tem hora que alguma coisa você quer dar, mas outra coisa você não quer entregar. Quem está entendendo o mistério? Aqui é claro, ó, tem horas que Deus vai prover na sua entrega.
Estou falando de coisas físicas não, viu, irmão? Estou falando só de coisas espirituais. Estou falando de oferta e nem dinheiro não, fique tranquilo. Estou falando só de coisas aqui, ó, que eu posso fazer aqui, entregar aqui. O que nós precisamos entregar para Deus prover hoje aqui, irmão? O que nós temos que entregar hoje para Deus fazer? Nosso cansaço, incredulidade. O que nós precisamos entregar, irmãos? Nesse ambiente, nessa noite. O que nós temos que deixar? O cansaço da nossa mente, a aceleração dos nossos pensamentos. Que as pessoas estão com o símbolo do pensamento acelerado, está tudo acelerado. Está aqui, está na semana que vem. Semana que vem eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu Deus, eu tenho que passar lá amanhã e pegar aquele negócio. Eu tenho que fazer isso terça-feira, quarta-feira eu nem vou vir no culto. Nem existe a quarta-feira. Ele está falando que não vai vir no culto. Quarta-feira não vai dar para me vir no culto. A quarta-feira nem existe. Porque o que nós temos é o presente, é agora. Futuro, nem existe. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, Deus, Ele fala comigo, Ele quer prover na nossa entrega. O que nós precisamos entregar hoje? Isso aqui mexeu comigo, falei, meu Deus. E Ele pediu água, depois Ele pediu pão, e no água ela estava indo, sim ou não? No versículo 10, olha o 11. Indo ela trazer, lá, Ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de quê? Fala comigo, o segundo pedido. Revelou o coração dela. Porque você quer ver o coração de uma pessoa, pede alguma coisa para ele. Hã? Sim ou não? Você quer ver o coração de uma pessoa, pede o quê? Pede alguma coisa para ele. Aí você vai ver de fato o coração da pessoa. Pediu a primeira vez, pediu a segunda. Na segunda ela revelou o coração dela. Aí ela fala comigo, ela manifesta. E olha como estava o coração dela, no versículo 12. Porém, ela disse, viva o Senhor teu Deus. Já falou, ó, nem se vê esse Deus que você falou aí. Já revelou, foi lá o coração. Nem crente eu sou. Primeira coisa que ela falou, ó, o coração dela, ó, deixa eu te falar, ó, viva o Senhor é seu Deus aí, ó. Deixa eu te falar, eu não tenho nada a ver com isso. Olha como está meu coração. Que nem um bocado tenho, senão somente o quê? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ó, e vens aqui, apanhei 2 o quê? Cavacos, gravetinho. Vou preparar para mim e para o meu filho. Para quê? Comamos depois? Entenda. Os 2 pedidos revelou o coração dela. Ela estava muito, fala assim, muito mal. A expectativa do coração dela, falar comigo assim, estava muito complicada. Sim ou não, irmão? A expectativa dessa mulher era muito, fala assim, muito ruim. Mas quando ela encontrou com o profeta, tinha a possibilidade de mudar tudo. Pergunta por quê? Ele tinha uma palavra de provisão e ia mudar a vida dela. Quem está entendendo, irmãos? Deus não está te pedindo nada para você entregar, Ele está pedindo para mudar a sua vida. Amém. Você não pegou essa chave aí? Você não pegou essa chave? Deus nunca está te pedindo nada só para você entregar, Ele está pedindo para mudar a sua vida. Se Deus está pedindo um posicionamento, se Deus está pedindo qualquer coisa que Deus está te pedindo, não está te pedindo só para você entregar, Ele está pedindo para mudar a sua história. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O profeta tinha uma palavra de provisão. Quando ela recebeu, o coração dela foi revelado. Entenda, irmãos, o profeta tinha unção, ele estava com a palavra de provisão. O que ele estava querendo ensinar para ela? Falou, fique tranquilo, eu vou mudar, eu vou mudar a sua história. Eu tenho uma palavra de provisão. Eu creio nisso nesses dias, irmãos. Está tudo falando aí fora que não, eu estou profetizando outra coisa. E nós vamos viver provisão impressionante. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Já estou encerrando. Versículo 13. Quem está comigo? Elias disse, não. Uau, irmãos. Vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para onde? Um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para o teu. O que ele quis dizer? Falou assim, fala comigo bem claro assim, ó. Eu vou prover na sua vida. Não temas. Faz primeiro para Deus, depois faz para você, depois faz para onde? O seu filho. O que ele estava querendo dizer? Eu estou organizando seus sentimentos. Você não vai morrer, eu vou te prover, você vai ficar tranquilo, você vai primeiro para mim, depois você faz para você, você come, depois seu filho come. E depois entenda, eu vou liberar uma palavra e eu vou prover para muitos dias na sua casa. Em toda a casa vai ter falta, na sua vai ter fartura. Ah, irmãos, eu recebi isso aqui nesses dias, irmão.
eu recebi isso aqui, irmão, já preguei isso aqui, mas dessa maneira eu recebi essa chave. Entenda, se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai te colocar em primeiro lugar. Se você consegue entender que o profeta estava organizando o sentimento dela. Ele estava falando assim: não temas, o que você está falando não vai acontecer. Primeiro, você não vai morrer, você vai morrer, ninguém vai morrer, fique tranquilo. Mas entenda uma coisa, eu vou mudar o sentimento que está dentro do seu coração. Vai lá e faz primeiro para mim. O profeta naquele dia representava Deus, irmãos. Ele estava com a palavra de Deus, com a bênção de Deus. Tinha falado para não chover, não choveu. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos entender a unção que está no ambiente no dia que ela está. Porque você entende a unção que está no ambiente no dia que ela está, você consegue viver a unção que está no ambiente. E a unção que está aqui hoje é de provisão para a sua vida. Você ficar mais ou menos, não acontece nada, irmãos. Aqui foi claro. Ele falou: fique tranquilo, vai lá e faz conforme você falou. Só que faz primeiro para mim. Soa meio assim, sim ou não, irmão? Mas entenda, coloque Deus em primeiro lugar, você vai entender depois. Toda vez que ela voltava lá na panela, tinha farinha e tinha azeite. E ela falava, talvez ela pensasse assim: vale a pena fazer primeiro para Deus. Ai, vale a pena fazer primeiro para Deus. Vale a pena entregar primeiro para Deus. Vale a pena, irmãos, pôr Deus em primeiro lugar. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena. Toda vez que ela voltava no azeite, está lá o mesmo tanto. Toda vez que ela voltava, está lá o mesmo tanto de farinha. E ela pensava: vale a pena fazer primeiro para Deus. Oh, meu Deus, nos ensina a fazer primeiro para o Senhor, meu Deus. Oh, Espírito Santo, nós precisamos entender isso. Deus é primeiro lugar na sua vida, em várias coisas, entenda isso. Quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, vale a pena fazer primeiro para o Senhor. Nós precisamos viver isso, irmãos. O que nós não estamos fazendo? Ele falou bem claro: faz primeiro para mim, depois você faz para você e depois você faz para o seu filho. Estou organizando a sua vida. Uau! Eu entendi o mistério, irmãos. Se Deus é primeiro, nunca vai faltar farinha, nunca vai faltar azeite. Pastor, eu estou passando uma situação, eu não estou entendendo. Faz primeiro para Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É mistério, irmãos. Versículo 14, nós estamos, sim ou não? Olha que coisa forte no 14. E nós já vamos encerrar. Porque assim diz quem? Quando ele foi orar a primeira vez, ele falou o quê? Segundo a minha palavra não vai. Agora ele está falando para quem? Assim, fala assim: Deus mandou falar. Para quem pôs ele em primeiro lugar. Ah, não, irmão, não sei se você está entendendo o mistério. Quando ele foi falar para não chover, ele falou assim: segundo é a minha palavra, não cai nenhuma gota nessa terra. Mas quando ele falou para quem tinha posto Deus em primeiro lugar, ele falou assim: agora Deus mandou um recado para você que pôs Deus em primeiro lugar. Ah, não, você não está entendendo. Aqui está a chave do negócio, irmãos. Aqui está o mistério do negócio. Aqui está, irmãos, aqui está a essência que nós precisamos aprender. Ele falou assim, ó, ele está falando bem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não, se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ele tinha a palavra ou não tinha de provisão? Ele falou assim: está comigo e Deus mandou te entregar. Ah, não, agora você não entendeu. Ah, não, agora você não entendeu. Estava com ele ou não estava? Agora estava com quem? Com ela, irmãos. Porque pois Deus, hein? A palavra estava com ele de provisão. Aí depois passou para ela, porque ela decidiu por Deus em primeiro lugar. Entende, irmãos? Quer ter uma palavra de provisão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos? Coloque Deus em primeiro lugar. Fique de pé no nome de Jesus, eu vou encerrar. Olha com esse 15 e 16. Aqui vem um mistério, para nós poder encerrar. A palavra tinha sido liberada, tinha ou não tinha? Versículo 15. E ela foi. Você consegue repetir comigo? E ela? O que ela fez? E ela? E fez
a provisão que você está esperando está na obediência que nós estamos negligenciando. E ela, fala assim, foi. Quando ele liberou, tinha acontecido alguma coisa? Mas quando ela estava indo, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele. Quem pegou a chave ali? Comeu quem? Comeu quem? Ele não transferiu a provisão para ela. Mas quando ele foi, ele mandou fazer primeiro para quem? Moço, você não está entendendo a chave não. Olha lá, quem comeu primeiro? E depois? E depois? Ah não, você não está pegando a chave, não é possível aí. Quem está entendendo o mistério aí, irmãos? Quem entendeu o mistério? Quando o seu coração está disposto a obedecer, Deus falou assim, agora você vai comer. Depois vai comer seu filho, depois vai comer o profeta. A palavra sai do profeta e vai para ela, irmão. Autorização de administrar. Agora aqui, já é ela comendo. Quem comendo? Quem? Ela. E depois o quem? É muita revelação, irmãos. Quando você põe Deus em primeiro lugar. Agora olha o versículo 16. Quando ela foi, da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Quando ela começou a caminhar na obediência, a farinha multiplicava lá dentro da panela. Quando ela chegou lá, já tinha azeite e farinha multiplicado. Irmãos, é só aplicar, é muito simples, é muito didático, é muito prático, é muito aplicativo. Irmãos, é muita revelação para você falar comigo assim, ser vivida em nome de Jesus. Aleluia. O que nós vamos fazer agora? Fala comigo, nós vamos orar. Nós vamos orar para quê? Para nós entender que se eu ponho Deus em primeiro lugar, eu recebo uma palavra de provisão. E depois eu fico vivendo a provisão por muito tempo. Toda casa tinha falta, na dela tinha fartura. Ela fazia e ficava tranquila, não vai multiplicar de novo, que eu vou gastar tudo, viu? Gastei o azeite, a farinha, gastei as farinhas. De repente ela volta na panela, está lá o mesmo tanto de azeite, o mesmo tanto de farinha. No outro dia ela faz de novo. Isso durou mais ou menos, alguns estudos, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Ela voltava lá, toda vez tinha farinha, tinha azeite. Entenda, Deus quer te prover. Deus quer prover a minha e a sua vida, irmão. Nós só precisamos seguir os princípios da provisão. Nós só precisamos entender os princípios que Deus vai seguir para nos fazer, fala comigo, viver provisão de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus eu profetizo. Todo pensamento de escassez, todo pensamento, meu Deus, de desobediência, sai da nossa vida, sai da nossa casa. Nós queremos caminhar sendo providos por Deus, sendo pessoas que vivem experiências de ver o azeite e a farinha multiplicar. Nós queremos ser pessoas que possamos viver essas experiências com Deus, de viver, ó Deus, a multiplicação na palavra, a multiplicação da palavra, a multiplicação. Pai, nós não queremos ser pessoas que negligenciam a obediência que está conectada à provisão do Pai. Nós queremos ser uma igreja, Deus, que é, em nome de Jesus, obediente àquele que está ouvindo, que está sendo ensinado. Eu profetizo sobre ele nesse mês, sobre a sua vida, uma provisão de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Todo espírito de escassez, todo espírito de falta, em nome de Jesus, seja jogado por terra em nome de Jesus. Todo bloqueio, toda adversidade, todos os papéis, tudo aquilo que está travado, não solta, não prospera, as coisas não evoluem. Senhor, solta a mente, solta o coração, solta os pensamentos em nome de Jesus e faça o teu povo ouvir a tua voz e prosperar. Faça o teu povo crescer, faça o teu povo, Deus, viver sinais e prodígios. Faça o teu povo viver sinais e maravilhas. Faça o teu povo viver, Senhor, em o nome de Jesus, uma palavra de multiplicação. Meu Deus, em nome de Jesus, toda palavra de escassez, toda palavra de maldição que foi liberada, toda palavra infrutífera que foi liberada sobre as nossas vidas, meu Deus, nós não somos uma igreja infrutífera, nós somos uma igreja frutífera. Nós somos uma igreja que recebe a direção do profeta. Nós somos uma direção que recebe a direção de Deus na nossa vida. Nós somos uma igreja, Deus, que é uma igreja direcional, que recebe uma direção e que vai nessa direção. Uma igreja que entende que toda palavra tem destino.
que toda palavra tem propósito. Nós somos a igreja, Espírito Santo. Não a igreja, Deus, que não tem farinha, não tem azeite, mas nós somos uma igreja que tem a direção da palavra. Nós somos uma igreja, Deus, que tem a direção, em o nome de Jesus, da provisão de Deus. Eu profetizo, Deus vai te abastecer, Deus vai te prover, você não vai ter falta. Eu profetizo que essas dificuldades que você está enfrentando, tanto na vida emocional, conjugal, familiar, financeira, eu profetizo hoje cai por terra. Hoje você recebe uma direção de Deus. Hoje você recebe o caminho da multiplicação. E quando você vai obedecendo rumo à botija de azeite, rumo à panela da farinha, Deus multiplica na sua casa, Deus multiplica na sua vida, Deus multiplica na sua história, Deus multiplica, Deus multiplica, Deus multiplica. Espírito de escassez, sai da nossa mente. Espírito de escassez, sai da nossa mente. Espírito de coisas pequenas, sai da nossa mente. Espírito de reclamação, de murmuração, sai da nossa mente. Espírito de escassez, sai das nossas casas. Espírito, em nome de Jesus, de falta, sai da nossa vida, sai da nossa casa. Deus, abre a nossa mente, meu Deus, provê a inteligência necessária, provê a sabedoria necessária. Senhor, tira o orgulho, tira a vaidade, vai tirando essas coisas e traga provisão de Deus sobre as nossas vidas, provisão no nosso pensamento. Tira essa mente pequena, essa visão pequena, Senhor. Visão pequena, coisas pequenas. Meu Deus, tem gente aqui que não consegue enxergar nem a sua grandeza, não consegue enxergar o seu poder, não consegue enxergar a verdade que a palavra foi liberada hoje. Tem pessoas aqui que não conseguem acessar, meu Deus, a provisão que nós estamos esperando. Pode estar intimamente conectado à obediência que nós estamos negligenciando. Deus te pediu alguma coisa, como pediu para essa mulher nessa noite. Que nós não sejamos negligentes ao ponto de não querer entregar a água, e também de não querer entregar a farinha e o azeite. Que nessa noite você faça como essa mulher. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus pensamentos. Feche os seus olhos e fala: Deus, eu preciso colocar em primeiro lugar nessa situação. O Senhor não é o primeiro. Seja sincero com Deus. Fala: Deus, o Senhor não está sendo primeiro na minha vida. Eu não tenho te colocado, Senhor, em primeiro lugar nessa situação. Meu Deus, me ensine nessa noite. Me ensine a colocar em primeiro lugar. Me ensine a fazer primeiro para o Senhor. Eu quero viver essa experiência, Deus. Eu quero viver essa manifestação. Eu quero viver, meu Deus, essa experiência. Meus irmãos, essa oração agora é para nós nos arrepender, porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar nas coisas. Nós queremos viver um milagre, mas não queremos pôr Deus em primeiro lugar. Nós queremos viver mágica. Nós queremos ouvir que Deus vai fazer sem a gente ter que fazer nada. Nós queremos ouvir que Deus está fazendo, que Deus está fazendo, que Deus está fazendo, que Deus está fazendo. Deus está fazendo e a gente não tem que fazer nada. É mentira. Estão mentindo para você. Multiplicação segue princípio. A farinha só multiplicou quando ela abriu mão e foi fazer primeiro para Deus. Quando ela foi fazer primeiro para o profeta. Só multiplicou quando ela obedeceu. Só multiplicou quando ela estava indo, quando ela estava caminhando segundo a palavra do profeta pelo ministério de Elias. Que nós possamos nos arrepender hoje de ser pessoas que estamos negligenciando a obediência para com o Senhor. Estamos vivendo uma vida cristã cheia de religião, uma vida cristã morna, uma vida cristã sem nenhuma experiência com Deus. Senhor, sara essa igreja nessa noite. Nós não queremos caminhar assim com o Senhor. Nós queremos caminhar de experiência em experiência. Nós queremos ver glória. Nós queremos ver a presença do Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós não queremos fazer um culto de religião. Nós não queremos fazer um culto onde a gente entra nesse ambiente e Deus não pede nada, ou Deus pede, a gente não entrega. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite abrir mão daquilo que Deus está pedindo. Talvez Deus para uns está pedindo santidade. Para Deus, para um, Deus está pedindo amor. Para Deus, para uns, Deus está pedindo obediência. Para Deus, para um, Deus está pedindo compromisso. Não tem que estar aqui, mas não tem compromisso nenhum. Está aqui, mas não tem compromisso nenhum com a palavra. Está aqui, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Está aqui, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor. Talvez Deus está pedindo fidelidade, irmãos. Está aqui e não quer ser fiel a nada. Está aqui e não quer entregar nada.
Não quer ser fiel nas coisas, não quer ser fiel nas finanças, mas quer que Deus abra a porta. Não tem um compromisso com Deus, não tem um propósito com Deus, não tem um voto com Deus, não tem nada com Deus, mas quer que Deus tenha tudo com Ele. Está achando que é mágica? Mágica Deus não faz, Deus faz milagre, milagre tem princípio. Deus está pedindo para pessoas fazer um compromisso hoje de fidelidade, sinceridade. Está vivendo uma vida de mentira. Eu sou crente há tantos anos, não quer dizer nada. O inferno está cheio de crente de muitos anos. O inferno está cheio de crente com muitos anos. Deus não pediu para você ser perfeito, Deus pediu para você ser sincero. Nós precisamos ser sinceros nessa oração. Há uma unção neste lugar, nessa noite de conserto. Deus quer consertar a vereda de algumas casas nessa noite. Está aqui, mas a casa não está aqui. Está aqui, mas a casa está no mundo. Está aqui, mas a casa não é de Deus. Está aqui, mas a família não está na presença do Senhor. Está aqui, mas não tem compromisso e nem fidelidade com Deus. Está aqui, mas quando está lá fora não honra o Senhor. Está aqui, mas não é fiel para com o Senhor. Deus nesse dia está pegando uma igreja, irmãos. Ele vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja. Ele vai buscar um povo no meio de outro povo. Abra os seus olhos. Deus nunca vai prover sem provar. Deus está falando nessa noite: conserte as suas veredas, conserte os seus passos. Deus está dizendo nessa noite: igreja minha, sou Deus provedor. Provei no deserto para um povo rebelde e maldizente. Fui fiel com eles todos os dias, e eles foram fiéis a mim. Ei, Ramanai do Komanai. Essa palavra, irmão, é uma palavra de reflexão, de sabedoria, uma palavra de acesso pessoal. Não dá para ficar terceirizando para o irmão que não veio. Não dá para ficar pensando que o irmão que tinha que ter ouvido. Não, sou eu e você nessa noite. Somos nós, com o olho fechado, falando: Espírito Santo, sou eu mesmo. Eu preciso pôr o Senhor em primeiro lugar. A minha casa precisa pôr o Senhor em primeiro lugar. A minha família precisa pôr o Senhor em primeiro lugar. A identidade daquela mulher estava corrompida. Ela não tinha perspectiva de vida. Ela não tinha mais nenhum plano. Ela não tinha mais nenhum sonho. O profeta falou: fique tranquilo, não temas, fique em paz. Eu tenho uma palavra de provisão para sua casa. Eu tenho uma palavra de provisão para sua vida. Vai e faz conforme eu estou te dizendo. Me coloque em primeiro lugar nessa noite. Irmãos, tem gente aqui que precisa renovar sua aliança com Deus. Tem gente aqui que precisa se reconciliar com Deus. Está aqui dentro tem muito tempo. Deus não vai prover para a gente que não tem uma ação de fé. Eu não vim assistir um culto, eu vim fazer um culto. Eu vim prestar um culto de adoração. Se o Espírito Santo está falando, começa a chorar, eu vou chorar. Se Ele está falando, começa a entregar. Eu já chorei no começo do culto e não foi pouco. O Espírito falou: Wesley, abre o coração que eu vou te falar. Eu falei: Jesus, então pode falar. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Espírito Santo, hoje à noite, essa palavra, ela vai bradar naquele grande dia. Naquele grande dia ela vai servir de testemunha, essa palavra. Naquele grande dia, você está ligando provisão só em coisas físicas. Deus quer mudar a história de pessoas que estão aqui dentro. Deus quer prover um coração quebrantado para as pessoas aqui dentro. Tem gente que está com o coração de pedra, não consegue sentir, não consegue absorver, só quer olhar a dificuldade, não quer olhar o que Deus está falando. Entenda, até ela ir não tinha mudado nada, até ela começar a andar para a casa dela, não tinha mudado nada. A situação dela era difícil, era 3 anos e 6 meses de seca. Até ela começar a caminhar não tinha mudado nada. O nosso maior problema é esse: nós ouvimos e não queremos fazer. Nós ouvimos e não queremos praticar. Nós ouvimos e não queremos aceitar. Nós ouvimos e queremos consultar a nossa carne. Mas não é assim não, pastor. Deus hoje está falando com você. Deixa Ele ser Deus provedor.
sua vida, nas suas emoções, no seu coração, nas dificuldades que não tem mais jeito. Deixa Ele ser Deus provedor. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Ponha Deus em primeiro lugar, nos seus planos, nos seus propósitos. Deus cabe nos seus pensamentos, Deus cabe nos seus planos. Como nós colocamos Deus em primeiro lugar, pastor? É quando eu abro mão de coisas que não faz sentido. É quando eu abro mão de coisas que não faz sentido. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele me diz nessa noite, essa palavra vai servir de testemunho nos últimos dias, que o meu servo ensinou sobre o Deus provedor na realidade da palavra, que Ele prova, mas que Ele provê, mas também prova, que Deus é provedor de quem age pela fé. Volta para sua casa e procura panelas e azeite. Entre com seus filhos, fecha a porta. Eu quero dizer que Deus falou para a igreja: se posicione nessa noite. Eu vou fazer coisas extraordinárias. Irmãos, eu vejo papéis na cabeça de algumas pessoas. Eu vejo com o olho fechado. Eu vejo papéis sendo assinados, Deus provendo. Eu vejo Deus mudando a história do caráter de algumas pessoas. É porque eu não vou revelar aqui, irmãos, para não constranger ninguém. Nós não queremos fazer isso. Mas tem uma pessoa aqui dentro, Deus está falando para ela hoje: eu vou mudar seu caráter. Você está vivendo uma vida que não é para você viver. Você está sofrendo uma situação que não é para você sofrer. Eu vou mudar sua história ainda essa semana. Você está sendo envergonhada, humilhada, subjugada. Você está debaixo de um jugo tremendo, não consegue sair. Uma pessoa te prometeu, é esposo, prometeu, mas não vale nada. Não vale nada. Mentiroso, cafajeste, não vale nada. Está enganando. Deus manda dizer: hoje eu te tiro desse jugo. Hoje eu te abro sua mente, seu coração, você vai entender o meu propósito. Hoje eu te tiro debaixo desse jugo, você verás o meu agir. Eu vi papéis sendo assinados aqui. Eu vi pessoas subindo de nível em papéis. Deus assinando, ó, eu vejo pessoas, Deus assinando, elas subindo de nível. Eu vejo pessoas, Deus assinando papel do céu, e Deus falando: ó, eu estou te promovendo. Eu vejo pessoas passando de uma repartição para outra, e Deus abrindo a porta. Deus lhe honrando, Deus provendo para você prover. Deus provendo para você prover. E pode ter que noniminiada no corpo. Deus não vai prover para você olhar para o seu umbigo, não. Deus está falando: eu vou prover para algumas pessoas aqui, para Ele ser provedor. Para Ele ser provedor na excelência. Eu vou prover para algumas pessoas. Eu vi uma pessoa que Deus abriu uma porta dentro de uma repartição, e Deus falando: eu vou prover na vida dela. E ela vai mudar de nível, de uma maneira que ninguém vai entender, nem na família. Yeremini doko yarabarai doko manai. Eu vejo pessoas aí que é gerente, vai ser gerente geral. Deus me diz: tem pessoas que é gerente, vai ser gerente geral, nem sabe o que Deus está fazendo, nem sabe o que Deus está liberando hoje. Tem pessoas aqui que é gerente, e vai ser gerente geral daquele lugar. Vai ser gerente que gerente vai falar com ele. Eu vejo proprietários aqui, que a empresa vai ser um celeiro nas nações. Ele está montando uma empresa achando que é empresa, mas Deus está falando: ela vai ser celeiro nas nações. Vai abrir filiais em todo o Brasil, e vai sair para fora do Brasil, e vai abrir porta para as pessoas ir para fora do Brasil. Eu vejo pessoas, irmão, entenda, Deus está mostrando, Deus está falando. Eu poderia apontar para as pessoas, mas eu quero deixar a palavra pessoal e a revelação pessoal. Deus me mostra claro como o dia. Um empresário dentro dessa empresa com filiais no Brasil e fora do Brasil. E Deus provendo e provando essa pessoa. Yeremini darai doko manai doko manai. Tem uma pessoa aqui que está numa prova, irmãos, tremenda, e está caladinho. Está só no Senhor. Deus manda te dizer, viu, mulher? Hoje eu estou acabando com essa prova. Hoje eu estou te abastecendo.
Estou mudando a sua história. Você não vai ficar humilhada, nem subjugada. Lá na sua casa não vai faltar. Eu sou o Deus que provê. Vou te entregar nas tuas mãos essa semana a minha provisão. E você verá o meu amor na minha provisão. Porque provisão é amor de Deus. Eu vejo corações recebendo uma cura nessa noite. Corações feridos recebendo um bálsamo. E havendo reconciliações entre pessoas e pessoas. Mas eu vejo pessoas recebendo um bálsamo no coração e se reconciliando com a sociedade, com o mundo. Deus fortalecendo. Não é porque vai desfazer da dor, não. É Deus que está curando a ferida. E Deus vai contar o propósito, porque não existe dor sem propósito. Toda dor tem um propósito. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está pegando a igreja de uma maneira geral e está falando: eu vou prover na sua vida. O Espírito Santo de Deus me diz que Deus hoje quer uma palavra de maldição e de escassez. Uma pessoa liberou uma palavra de maldição e de escassez sobre uma pessoa que está aqui dentro, é homem. E Deus me diz: olha, hoje eu estou quebrando essa palavra de escassez. Vou prosperar a sua história nessa casa. Vou te plantar como uma árvore, você vai dar fruto. E os seus frutos vão permanecer. Eu vou mudar a sua história que seus parentes não vão entender. Ninguém vai entender. Seus parentes, sua casa, ninguém vai entender. Eu vou mudar a história de pessoas aqui. Tem gente que desanimou nos sonhos. Deus está falando: eu sou provedor do sonho que você sonhou. Eu vou liberar nas suas mãos. O inimigo quis matar o sonho meu no seu coração. Mas eu vou te passar pelo meu processo. E eu vou te fazer entender o meu propósito. E eu vou entregar nas tuas mãos. Eu não sou assassino de sonhos. Eu sou aquele que sonha e faz cumprir. Nessa noite eu estou abrindo uma porta. Nessa noite. Uma porta para a pessoa entrar. Onde os sonhos vão se realizar. Os sonhos de Deus. Sonhos daquilo que o Senhor já disse. Daquilo que o Senhor falou. Teve gente que pensou aqui, ó, para você ver como Deus. Eu vou falar o pensamento da pessoa para você saber como é Deus. A pessoa pensou assim: olha, eu pensei muito mais a meu respeito que Deus podia fazer. Deus manda te dizer que você não pensou muito mais a seu respeito que eu podia fazer. Eu posso fazer muito mais daquilo que você pensou. Eu posso fazer em anos o que você não vai fazer uma vida inteira. Numa passagem de um ano eu mudo a história. Eu levanto, eu lanço, eu sopro, eu libero, eu faço subir e eu faço descer. Eu abro a porta e eu fecho. Eu sopro o nome, eu tiro o nome da terra. Eu é quem faço. Eu sopro e eu arranco da terra. Sou eu é quem faço. Eu sou Yahvé Jireh, o Deus provedor. Eu sou Jeová Sabaote, o Deus das batalhas. Deus manda dizer nessa noite que Ele vai ser provedor nessa batalha. E que assim como Ele disse a Josué: eu já te entreguei Jericó nas suas mãos. A cidade está fechada por causa de vocês. Eu te entrego nas suas mãos hoje. Ei, daramanai doko yarabalamanaramanai doko manai. Você consegue levantar suas mãos para os céus? Tem anjo de Deus nesse lugar entregando, irmãos. Tem bolas de fogo sendo entregue na mão de pessoas nesse lugar. Tem bolas de fogo sendo entregue na mão de pessoas nesse lugar. Tem pulseiras, irmãos, de fogo sendo liberadas neste lugar sobre o braço de algumas pessoas. Deus entregando, irmãos, é mistério, é mistério, é mistério. Deus está entregando. Tem renovo nessa noite. Tem gente, irmãos, que vai deitar e vai sonhar. E o sonho vai ser profético. O sonho vai ser profético. A unção vai ser profética. Ainda essa semana pessoas vão sonhar. Ainda essa semana Deus vai entregar sonhos proféticos. Deus vai fazer lembrar. Deus vai trazer na memória. Deus vai trazer sonhos proféticos. Pessoas vão ser arrebatadas na visão da noite. Na visão da noite, como Daniel, Deus vai entrar e vai contar mistérios e virtudes. Deus vai entrar e Deus vai abençoar. Deus abre porta para pessoas aqui ser provedoras. Essa mulher recebeu uma palavra do profeta e foi provedora. Deus está me dizendo: a Refrigério hoje recebe uma palavra de provisão para ser provedora.
Não se assuste quando Deus começar a agir lá. Você vai receber essa palavra, você vai olhar e vai falar: Deus, eu não estou entendendo. É o mesmo tanto, mas multiplicou. É o mesmo tanto, mas multiplicou. Não estou entendendo, tem que estar acontecendo muito rápido. Está acelerando tudo, entenda. Deus está liberando uma palavra de provisão hoje. Aquela mulher recebeu uma palavra de provisão e virou provedora. A palavra estava com o profeta, ele entregou para ela. E ela comeu. E ele comeu e comeu seu filho. Ela virou provedora. Esse espírito de escassez vai sair da sua mente hoje. Esse espírito de escassez vai sair da sua mente hoje. Esse espírito de falta, esse espírito de medo, de não dar conta, de não conseguir. Tem gente aqui que Deus quis entregar a bênção, você ficou com medo e não recebeu. Tem gente aqui que Deus quis entregar a bênção, você ficou com medo e não recebeu. Tem gente que Deus quis dar o melhor e a pessoa achou que o melhor de Deus não podia ser sustentado por Deus que deu o melhor. Tem gente aqui que Deus quer dar o melhor e ele pensa: mas como que eu vou sustentar esse melhor? Eu não vou dar conta. É igual a pessoa que ganha um carro zero, top de linha, esportivo, e fala: mas esse trem bebe muito, como é que eu vou pôr gasolina numa mente escassa e pequena? Se Deus der o carro, Ele vai dar a provisão, não vai faltar nada. Eu quero ver os irmãos chegando de Mercedes, BMW. Eu quero ver os irmãos vindo no altar e sacudindo a chave das casas compradas. Eu quero ver os irmãos em nome de Jesus mudando de trabalho. Um trabalho que te honra, um trabalho que Ele lhe abençoe, um trabalho que te dê condição de estar. Irmãos, Deus está falando nessa noite. Deus provedor na nossa vida. Você se levantar sua mão: Steph, vamos cantar só uma canção para nós encerrar. E sua mão levantada só com o olho fechado. Tem pessoas aqui que na canção Deus vai trazer na lembrança. Tem gente aqui, ó, só segura aí um pouquinho. Só segura aí, eu vou liberar a palavra que Deus está me mostrando. Tem gente aqui que nós temos que começar a cantar, o louvor começar a cantar aqui. Deus vai trazer na lembrança de algumas pessoas uma palavra que foi liberada, que bloqueou você. Quando a palavra, o pensamento vem, você solta. Fala: Senhor, eu rejeito esse pensamento. Foi me falar. Porque teve pessoas que são do Pai. Você nunca vai dar nada que presta. Você nunca vai ser próspero. As coisas nunca vão acontecer para você. Você sempre vai ser rejeitado. A culpa é sua. Aconteceu por sua culpa. Tem gente que está carregando essas palavras. Tem gente que quando começar a adoração vai lembrar: o pai falou, esfregajou. Você nunca vai dar nada que presta. Você é uma má filha. Você nunca vai ter sucesso na vida. Quando você lembrar, você vai soltar. Vai falar: não, eu rejeito isso na minha vida. Hoje eu escuto a palavra de um Deus provedor. Eu vou prosperar e avançar. Eu vou conseguir. Eu vou consertar. Eu vou viver um mistério. Nós vamos começar a cantar. E tem gente que vai começar a sonhar de novo. Vai começar a receber. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra. Yeah, papai, aqui. Yeah, da rabadai do coinai. Yanai dai da rabidi. Sopra Espírito Santo. Sopra. Sopra esse vento de provisão. Yeah. Yeah, rabadai do coinai. E assim, deixa Deus te tocar. Deixa Ele te tocar nessa noite. Foi quando ela foi que o milagre aconteceu. Yeah! Cadeias estão sendo quebradas. Barreiras estão sendo rompidas. Palavras de maldição estão sendo canceladas. Yeah, Ramanai. Shia Nerihai Doko. Yeremini Doroma.
Com as suas mãos levantadas aos céus. Entrou uma igreja e vai sair outra provida por Deus. Entrou uma igreja e vai sair uma provida por Deus. Você que está aqui, você que está na internet, eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida essa semana. Que esse Deus provedor, em nome de Jesus, te acompanhe. Você chegar na sua casa, a farinha multiplicou e o azeite aumentou. Que haja multiplicação de Deus na sua mente. Que haja transformação de Deus na sua mente. Que os seus pensamentos não sejam o mesmo. Que a manifestação do eterno na sua vida nessa semana seja poderosa. Que Deus multiplique sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que haja multiplicação de bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você possa viver o novo de Deus. Que a mão do Senhor seja com você. Que a sua casa tenha saúde e fartura. Que sobre a sua casa, em nome de Jesus, tenha prosperidade. Que Deus entregue as portas dos seus inimigos. Que os seus inimigos sejam confundidos. Que toda ferramenta preparada contra você não prospere. E que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a manifestação gloriosa do Espírito Santo te acompanhe. E que essa palavra, que essa aula sobre esse Deus provedor seja gravada na tapa do seu coração. E que você saia daqui pensando como essa mulher. Vou fazer primeiro para Deus. E vou receber a palavra da provisão. E vou ser provedora durante muito tempo. Aplauda o Deus provedor, aquele que faz e aquele que opera. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Vai em paz no nome de Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus.